coisa que eu nunca te perguntei. Você saiu do futsal, estava jogando no Juventus. Como é que você foi parar na base do São Paulo? Como é que foi essa trajetória? Então, eu sou aqui de São Paulo, sou paulistano, nasci aqui no Tatuapé, e a Moca ali, o Juventus pra mim era meu parque de diversão, né? Eu cheguei a andar, sei lá, meia hora, né, a pé pra ir jogar com 7, 8 anos, eu com a molecadinha, pra sair do Tatuapé até a Moca jogar, porque a gente lá no Juventus era diferente, era um momento diferente da nossa vida, né? A gente não tinha essa violência, esse perigo de estar na rua. Início dos anos 80, né? Isso, foi comecinho dos anos 80, eu sou de 74, eu tinha 80, 81 e tudo. E eu comecei a jogar no futebol de salão no Juventus, né? Eu tive uma passagem muito rapidinha no Palmeiras, no futebol de salão, porque meu tio jogava no Palmeiras, no principal, e tinha lá, só que 7, 8 anos, né? Não era que nem agora. Meu pai não podia me levar toda hora para treinar no Palmeiras, Tatuapé, ali nas Perdizes e tudo, no Parque Antártico. E daí eu fui jogar no Juventus. Daí eu joguei no Juventus todas as categorias de base, até quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu fui jogar futebol de campo no Corinthians, no Terrão. E joguei um ano e pouco no Corinthians, jogando futebol de salão e jogando futebol de campo no salão no Juventus e campo no Corinthians. E comecei a me destacar. E nesse time do Corinthians, tava eu, o Pavão, lateral. Pavão tá no Corinthians. E o André Luiz, sim, lateral esquerdo. E a gente jogava no Corinthians. E daí teve um jogo que a gente jogou, foi bem e tal. E o São Paulo naquela época era a referência, né? O São Paulo e o Guarani naquela época na base eram as referências dos times de base. E eles me chamaram para jogar no São Paulo. Do Corinthians e pro São Paulo. Então daí eu saí do Corinthians, fui treinar no São Paulo com 13 anos, 14 anos. Daí fiz toda a minha base no São Paulo. Era uma dificuldade, porque o treino começava às 8h30 no Morumbi. E eu morando no Tatuapé. Eu tinha saído de casa às 5h30 da manhã. Pegava ônibus, pegava metrô, estudava no ônibus, dormia no ônibus também, porque eu lembro que chamava que eu pegava o Jardim Irene, né? Que era o ônibus que saía da Praça da Sé ali, ia até o Morumbi. Cara, era 1h30 fácil. Eu andava São Paulo inteiro, né? Mas foi muito legal, cara. E essa foi a transição, né? Do salão. E daí no São Paulo, depois dos 14 anos, eu acho que já você tinha que escolher. Ou você jogava futebol de salão, né, daí eu ia continuar no Juventus, ou jogava futebol de campo. Que os horários já não batiam. Não dava mais. Daí o São Paulo treinava todo dia, né? Tinha jogo de final de semana. Então daí já ficava uma coisa mais séria. E daí não dava mais para conciliar entre o futebol de campo e o de salão. Agora, no São Paulo você faz história na Copa São Paulo, né? Eu acho que o jogo que você marca 3 gols no Pacaembu foi uma final entre São Paulo e Corinthians. Você já tinha subido para o profissional e você já tinha descido, mas... Qual que é a sensação? Tinha mais de 60 mil negros no nosso glorioso Pacaembu e a maioria era corintiano, né, cara? E como que era aquela pré-eleição? Como que foi aquele bastidor? A garotada lá sentia a pressão da torcida corintiana, a torcida São Paulo também fazia presença, eu acho que ficou no tobogã, se não me engano. Como que foi aquele jogo e marcar 3 gols numa decisão de Copa São Paulo? Cara, eu já tinha subido pro profissional. Eu comecei a ir pro profissional, tinha um aspirante, né, naquela época, né? Então, em 91, 92, eu comecei a jogar no aspirante e o Tele, do time principal, punha alguns jogadores do aspirante no time de cima. Ele levava no banco, jogava um pouquinho, tirava e tal. Porque era difícil jogar, né, cara? Eu tinha que jogar no lugar do Leonardo, do Palinha, do Toninho Cerezo, do Miller, do Raí. Vai entrar como Quer dizer, nesse time? eu tinha que disputar posição com esses caras. Viu? Os caras eram titular da seleção brasileira, né? Não dava pra jogar. Então, desde 91, 92, eu comecei a ir um pouquinho e tal. E daí, na final de 90... A gente tinha jogado uma final da São Paulo um ano antes, contra o Vasco. E a gente perdeu nos pênaltis. Né? Era o Vasco do Valdir Bigode. Valdir Bigode, Ian, Jean, o Pimentel, lateral. Era um timaço. Né? E a gente, eu falo, né? Aquela geração nossa, né? Que tinha Rogério Ceni, tinha Caio Ribeiro, tinha KT, tinha Pereira, Mona, Doriva, Sérgio Baresi. Se você for puxar pela ordem... nessa época? O Macedo, não? Não, o Macedo veio do Rio Branco depois, mas já veio no profissional. Já veio no profissional. Mas aí tinha quem mais, cara? Puxar pela ordem, Rogério Ceni, Pavão, Rogério Pinheiro, Bordão. Não, Rogério Pinheiro não era. Não era nessa? Era o Nelson, que é auxiliar do Rogério agora. Isso. Sérgio Baresi, depois veio o Nem e Bordon. Nossa, que time. Bordon. Daí lateral esquerdo o André, daí tinha Mona, Pereira, Robertinho. Daí no meio de campo jogava eu, mais ou menos, ali no meio de campo. Daí tinha ataque com KT, Toninho. Depois veio o Juninho Paulista, depois veio o Guilherme, tinha Caio, tinha KT, também. Tinha... Não, era um timaço, né? E essa geração, nós jogamos 3 Taças São Paulo, chegamos em 3 finais seguidas. E depois, na sequência, vocês perdem nos pênaltis pro Guarani do Pitarelli. Guarani de Pitarelli, de Amoroso, de Luizão,
Então a decisão contra o Corinthians era a segunda decisão. Era a segunda final. Vocês tinham perdido... Teve pressão ainda mais, então, né, nessa... Então, a história foi essa, porque a gente já tinha chegado numa final e perdeu na final. A segunda final contra o Corinthians, tinha a pressão que o São Paulo nunca tinha ganho uma Copa São Paulo. São Paulo era referência na base. Esse time que eu falei, a gente foi campeão infantil. É que antes tinha os nomes, né? Agora é sub-20, sub-17, sub-15 e tal. A gente foi campeão infantil, foi campeão juvenil, foi campeão aspirante, foi campeão júnior. E faltava o título da Copa São Paulo, né? Então tinha uma pressão. E esse jogo, o Márcio Araújo, no Vasco era o Oscar Bernardi, o Oscarzão, zagueiro, seleção de 82. Olha o nível de técnico que a gente tinha. Daí na segunda, com o Corinthians, era o Márcio Araújo e na terceira era o Muricy. Porque já tinha o Expressinho. Já era o Expressinho. Então, quando a gente chegou no Pacaembu, cara, aquele negócio, já tinha uma pressão. E o Corinthians vinha bem. Essa Taça São Paulo, essa Copa São Paulo, a gente quase ficou fora na primeira fase. Era Bahia, América de Rio Preto, a gente jogou em Rio Preto. E um outro time. No final teve um triplo empate. Empatou tudo. Até no cartão amarelo. Foi na moedinha, cara. Caramba. E sorteou Bahia, e daí falou, nossa, putz, estamos em Rio Preto contra o América. E saiu a moedinha pra gente, cara. Então a gente podia ter ficado fora. Daí a gente foi indo. Daí pegamos o Palmeiras, pegamos o Flamengo, o Vitória de Paulo Isidoro, Vampeta, Alex Alves, Dida, goleiro. Era uma Taça São Paulo incrível. E tinha essa pressão, né? Daí quando a gente chegou no Pacaembu, cara, aqueceu. Na hora que a gente entrou no campo, eu nunca vi o Pacaembu tão lotado, porque cabia, se coubesse 40 mil no jogo normal, ali tinha, que nem você falou, 60, porque tiveram que fechar a porta, porque era de graça, feriado. Sim. Corinthians e São Paulo, uma final. A gente entrou, cara, só tinha torcida do Corinthians. Eu falei, cara, mas cadê o do São Paulo? Né? Eles estavam no tobogã, porque no Pacaembu, quando você entra, você vê o campo. Tá de costas pro tobogã. Aí, pô, será que fecharam o campo, só entrou o Corinthians e nós estamos ferrados, né? Daí a torcida do São Paulo no tobogã. E você tá falando de 92, 93. Não é um jogo atual, porque hoje... Hoje não tem a cadeira. Era o cimentão. Hoje seria só uma torcida única, como foi a final hoje. Exato. E daí começou, e foi um jogo sensacional, cara. Aquele jogo foi um dos jogos que marcou pra mim na minha carreira, né? Porque eu já tava no time principal, mas dali foi que o pessoal conheceu quem era o Jameli. Era mais um que tava ali no meio do monte de cara bom tentando buscar o espaço. Então a gente pode falar que a moedinha mudou a vida de vocês? Cara, mudou muito. Aquela moedinha, ainda bem que deu cara, o coroa, não lembro qual que a gente tinha escolhido, e deu ali. Porque, cara, e o jogo foi demais, né? Porque a torcida do Corinthians, eu fiz um gol, daí faz assim, ó. Nossa. Daí eu falei, caramba, foi legal isso, hein? Vou fazer mais. Daí o Corinthians vai e faz o gol. Daí, de novo, a torcida do Corinthians. Daí eu fiz daí o Robertinho faz, acho que o do segundo. Eu fiz o primeiro, o Robertinho fez o segundo, 2-1. Daí, acho que, não sei se foi o Marques. Ó, o time do Corinthians. Era Marques, Silvinho, Caio Zanardi. Nossa. Era um timaço. Tinha Hermes, o Fabinho Pontes. Saudade, hein? Gino. Que época. O Dias lá, o zagueiro. Era um timaço. Daí a gente faz 2-2. Daí, caramba, de novo, a torcida do Corinthians. Daí eu fiz o 3-2, daí de novo. Era muito legal, né? Porque você dava um drible, todo mundo fazia. Daí você fazia o gol, cara. Daí murchava a torcida do Corinthians, fazia assim, ó, e a torcida do São Paulo começava. Daí você fala, cara, aquele pedacinho do tobogã fazia um barulho do caramba. Daí empatava 3-3 de novo. E foi assim até o final, cara, um jogaço. E até hoje marca, né? E a torcida, tanto do Corinthians como a do São Paulo, a gente se encontra com os caras lembram do jogo, cara. Isso foi em 93, cara. O pessoal lembra do jogo que, às vezes, lembra mais do que uma final de Paulista do principal, cara, do profissional. Né? Então, foi muito legal, cara.